Olá pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebi hoje mensagens de pessoas me perguntando como é que vai ficar a economia depois da tragédia do Rio Grande do Sul. Bom, primeiro eu fico extremamente desconfortável de falar isso agora. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul ainda não velaram seus entes queridos, a água não baixou e a tragédia continua. Mas eu entendo também que é importante medir riscos, é importante traçar cenários e é importante preparar a empresa para o futuro. Nós falaremos disso muito no detalhe, desses impactos, mas agora eu gostaria de colocar os principais pontos. E aconselho o CEO, junto com os diretores e também os conselhos das empresas, que façam uma reunião amanhã com a seguinte pauta: como preparar as empresas para esse novo momento econômico do Brasil. Mas, Júlio, qual é esse novo momento? Bom, o Brasil tem alguns estados referências economicamente, sem nenhum demérito contra os outros estados. A gente está falando aqui da Zona Franca de Manaus, estamos falando aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, que representa 6,5% do PIB e representa 8,5% do peso da inflação. Imagine um estado importante como esse, debaixo d'água, sem produzir. Então, o primeiro impacto que vai ser sentido do Brasil inteiro será o aumento da inadimplência. Os bancos agora postergaram o pagamento, tá certo, é uma situação emergencial, mas depois o impacto na inadimplência será muito grande. Imagine um estado daquele tamanho sem produzir, inadimplência altíssima, vai impactar o balanço dos bancos e os bancos vão emprestar menos, vão ficar mais receosos de emprestar porque vai ter menos flexibilidade de um não pagamento de algum cliente e também o custo do dinheiro vai ficar mais caro. Ou seja, o aumento da inadimplência desta tragédia vai fazer você na ponta que já está sentindo um capital de giro a 22, 23%, mesmo a Selic a 10,75 ou 10, o custo do dinheiro aumentar e o banco também vai te pedir mais garantias para emprestar. Ou seja, vai ficar mais complicado fazer investimentos, se capitalizar. Então, pessoal, isso é muito importante que vocês entendam. Tem muita empresa fazendo investimento, tem muita empresa pegando empréstimo, tem muita empresa verificando a sua estrutura de capital, preparando para um futuro. O futuro é com juros mais altos, com custo do capital mais alto e com mais restrição de crédito, principalmente nesse curtíssimo prazo. O segundo ponto vai ser com relação à inflação. O Rio Grande do Sul é um estado que produz muito, ele é um estado muito forte no agro, e se ele tem um problema no agro, nós temos um problema de pouco produto na prateleira, um aumento de inflação na área da alimentação, já estamos com uma inflação alta, e aí nós tendemos a ter um maior custo das empresas. A gente entra no que eu chamo de efeito sanduíche. A inflação ela aumenta o custo das empresas e tira o poder de compra do consumidor, ou seja, você não consegue repassar esse aumento de preço. E aonde você absorve? Você absorve na sua margem, você vende com prejuízo. E quanto mais você vender com prejuízo, mais rápido você vai quebrar. Então, essa tragédia pode impactar também no aumento da inflação, no custo da sua empresa. Terceiro ponto, muito importante, no PIB. Imagina o Rio Grande do Sul, um estado extremamente importante, que está no cenário do governo para diminuir o déficit fiscal, que está contando com a arrecadação do estado e essa arrecadação vai cair, principalmente no curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo, pessoal, eu falo esse ano. Então o governo não vai poder contar mais com aquela arrecadação que ela tinha naquele estado. E quando o governo não conta com essa arrecadação, ele tem que se financiar cada vez mais, ele tem que emitir mais tesouro direto e tem que oferecer aos investidores ou às pessoas físicas, eu e você, um juros maior para nós comprarmos o tesouro direto. E quando ele faz isso, ele está aumentando a curva de juros futuros e o Banco Central não vai baixar os juros como deveria. Isso quer dizer mais juros, isso quer dizer uma Selic maior. Então nós estamos falando aqui de maior inadimplência, estamos falando de maior inflação, estamos falando de maior
Selic. São os 3 pilares da sua estrutura de capital que estarão sendo impactados por essa tragédia. Você vai ter que analisar o segmento que você está, você vai ter que analisar o risco que você está. É claro que sempre que acontece esse tipo de situação, existem oportunidades, existem riscos. Vocês têm que medir em que ponto que vocês estão nesse nível, no seu segmento, como a empresa está preparada para absorver as oportunidades e os riscos. Mas com certeza, maior inadimplência, menor PIB, maior inflação, maior Selic, com certeza teremos. Então é isso, pessoal. Eu não quero mais me estender muito pelos motivos que eu já coloquei aqui. O papel nosso agora é de fazer orações, de fazer doações, de ajudar no que a gente tiver condição de ajudar. Podem ter certeza, aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que a água que entrou na casa de vocês é sentida na casa de todos os brasileiros, nos nossos corações. Vamos voltar a falar disso, mais um detalhe desses impactos. Só peço que vocês comecem a prestar atenção no nível de impacto que teremos na economia do Brasil depois dessa tragédia. Abraço, pessoal.